Graças a paz, meus irmãos, é muito bom estar aqui com vocês, compartilhando o Evangelho. Eu queria agradecer ao pastor Arthur pelo convite de compartilhar essa meditação com os irmãos, ok? Queria orar antes de começar. Vamos fechar os nossos olhos. Ó Pai Santo, nós estamos aqui diante do Senhor, pedindo para que o Senhor fale aos nossos corações. Que a Tua Palavra, que é viva, que é santa, venha de encontro, Senhor Deus, às nossas vidas e que sejamos transformados pelo Teu Santo Espírito, Pai. Clamamos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Não sei se os irmãos já ouviram e já viram a imagem do homem vitruviano. O homem vitruviano foi uma pintura dita primeiramente por Vitrúvio e depois por Leonardo da Vinci. É o homem que está com os braços esticados, com as pernas abertas entre um círculo e um quadrado, tocando as suas extremidades. O foco desse desenho é para mostrar o padrão do homem, o homem padrão, o homem que, a partir daquele desenho, tudo que for criado, principalmente na área das construções, ele seria o padrão para o desenho, padrão para a construção. Então, Leonardo da Vinci tinha a ideia de que o homem, como a perfeição da criação de Deus, ele deveria ser padrão para todas as outras coisas neste mundo. Então você vê o homem vitruviano com o homem de medidas corretas, de medidas certas. Você vê os detalhes escritos ali, são detalhes corretos. Isso é interessante, porque essa questão de ser o homem o padrão das coisas está muito em voga dos nossos dias. Na época de Leonardo da Vinci, ele tinha essa ideia, mas ele tinha um resquício ainda da noção de Deus. Por isso que ele fala que o homem, sendo o padrão, o exemplo da criação de Deus, ele deveria ser o padrão para todas as coisas. Hoje se retira essa ideia de Deus e coloca o homem como o padrão de todas as coisas, a medida correta de todas as coisas. E o interessante é que hoje nós temos o homem correto é aquele que demonstra sentimentos corretos. Se você for ver no decorrer da história, nós temos vários padrões de homens, de ser humano. Se você for ver, por exemplo, para quem gosta de séries, você vai ver a série Star Trek, e você vai ver como é que os personagens ali são descrevidos. Você vê os super-heróis, como é que eles são descrevidos como padrão de beleza, o padrão de força, o padrão de inteligência. Como é que isso é importante. E hoje o que o homem busca é o ser humano padrão em sentimento. O homem correto é aquele que sente coisas corretas. Por isso que nós vemos vários personagens, várias pessoas, vários artistas mostrando as suas emoções. E há um tempo atrás eu vi um ator aí dizendo que sobre o desejo que ele tem, ele sente atração não por sexo, mas por coisas, né, por pessoas. Não é por homem ou por mulher, mas pelo ser humano. Então para ele não é importante se é homem ou se é mulher. E isso é exaltado na revista, na entrevista que eu vi, mostrando esse padrão novo de sentimento, padrão novo de vida, que nós devemos deixar essas marcas, esses estereótipos de lado e abraçar tudo. Bom, esse é o padrão que nós temos hoje, que a nossa cultura nos produz.
nossa cultura, que é humanista, que é primeiro o homem, a partir do homem, a salvação vem do homem, e todas as coisas para o homem. Esse é o padrão que nós temos vivido hoje. O que eu quero combater com os irmãos nessa breve meditação é como é que a Bíblia nos apresenta Jesus Cristo como o padrão do ser humano, o padrão a ser seguido. O Evangelho de Lucas ele é muito interessante porque ele vai trabalhar nisso, ele vai mostrar a perfeição de Deus, a perfeição de Jesus Cristo, Filho de Deus. E olha que interessante, antes da gente ler o nosso texto em si, nós vamos percorrer um pouquinho aqui no Evangelho de Lucas, e nós vamos ver, por exemplo, no início dele, mostrando que esse homem perfeito, ele não poderia nascer como todos os homens nascem. Ele tinha que nascer de uma maneira diferente. Ele não poderia vir de uma coabitação do homem com a mulher. Por quê? Porque nós estamos vivendo debaixo do pecado, depois de Gênesis 3. Então o pecado, ele corrompe o homem. Então Jesus Cristo, como um homem perfeito, ele tem que vir de uma maneira diferente. E a maneira que ele vem, isso é muito interessante, que Mateus vai descrever isso, o Evangelho vai descrever isso, outros evangelhos, que uma nuvem cobre Maria e de repente ela se acha grávida. Nunca ninguém nasceu assim. Ele veio, nunca ninguém antes nasceu do jeito que Cristo nasceu e nunca ninguém depois nasceu do jeito que Cristo nasceu. Ele veio, ele habitou, então ele precisou ser diferente, nascer diferente. Mas ao mesmo tempo, quando você percorre o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, depois do capítulo 2, você vai ver, a partir do verso 21, por exemplo, Jesus é apresentado como o perfeito judeu, porque ele cumpriu tudo que o judaísmo determinou. Ele é apresentado no templo, ele é circuncidado no 8º dia, ele cumpre a lei. Esse homem, que é o nosso padrão, ele é o perfeito judeu. Mas olha que interessante, se você continuar o capítulo 2, a partir do verso 41, ele vai apresentar Jesus como perfeito mestre. Jesus, com 12 anos, está conversando com os mestres da lei e, como diz a nossa língua, está dando um baile em cima deles. Então Jesus Cristo, ele é o perfeito mestre. Com 12 anos, quando eu tinha 12 anos, a minha intenção era jogar bola, era soltar pipa, era brincar na rua, era estudar, eu não estava discutindo com os mestres, mas ele, como perfeito judeu, como perfeito mestre, está agindo, está fazendo algo diferente. E se você continuar o Evangelho de Lucas, você vai ver que esse perfeito judeu, esse perfeito homem que nasceu de uma maneira diferente, também é o perfeito rei. Olha o capítulo 3, os versos 23 até o 38, até o final dele, vai falar da genealogia de Cristo. E o que é interessante é que ele vai mostrar que esse Cristo, esse perfeito judeu, esse é da linhagem de Davi. Ele que deve assumir o trono. É ele, o perfeito rei. Não somente isso, mas esse Cristo, que é o perfeito rei, que é o perfeito judeu, que é o perfeito mestre, ele é o perfeito filho de Deus. Olha como é que termina a genealogia de Jesus aqui em Lucas capítulo 3. Ele vai falar que Adão era filho de Deus. Cristo é da descendência, Cristo é filho de Deus, é o perfeito filho de Deus, é o perfeito rei, é o perfeito filho de Deus encarnado. E quando você continua lendo,
você vai ver no capítulo 4, por exemplo, os feitos desse filho de Deus. No capítulo 5, no chamado de Levi, a partir do verso 27, nós vemos esse perfeito rei, esse perfeito filho de Deus, esse perfeito judeu, mostrando um perfeito amor a Levi, um cobrador de impostos. Interessante isso, né? E vem o capítulo 7. O capítulo 7 conta-se primeiramente a história de um oficial romano que reconhece que não é digno de que Cristo pise em sua casa, algo que nem os mestres da sinagoga, nem os mestres da lei tinham noção de quem Jesus era, mas um romano, um oficial romano, sabia, tinha noção de quem Jesus era, um gentio. E está diante desse perfeito homem, desse perfeito Deus, desse perfeito Filho de Deus, desse perfeito Rei, e diz: eu não sou digno que você pise em minha casa. E nisso vem o nosso texto. Capítulo 11, capítulo 7, versos de 11 a 16, diz assim: Logo depois, foi Jesus com os seus discípulos à cidade de Naim, e uma grande multidão o seguiu. Quando ele se aproximou da porta da cidade, estava saindo o enterro o único filho de uma viúva, e uma grande multidão da cidade o acompanhava. Quando o Senhor a viu, sentiu profunda compaixão dela. Não chore, disse ele. Então foi até o caixão, tocou nele, e os carregadores pararam e disse: Jovem, eu lhe digo, levanta-se. O jovem que estava morto se levantou e começou a conversar, e Jesus o devolveu à sua mãe. Grande temor tomou conta da multidão que louvava a Deus, dizendo: Um profeta poderoso se levantou entre nós, e hoje Deus visitou seu povo. Essa notícia sobre Jesus se espalhou por toda a Judéia e seus arredores. Olha só que interessante, esse homem, esse perfeito rei, esse perfeito mestre, perfeito judeu, está caminhando e vem de encontro com ele, com toda a multidão e com os seus discípulos, uma outra multidão que chora com uma mulher que nem é mencionada, é uma viúva que perde o seu único filho. E o texto vai dizer, e isso é muito interessante no livro de Lucas, porque em muitos lugares você vê que Jesus caminha com a multidão. Em Lucas 19 vai dizer quando ele entra em Jerusalém, quando ele está caminhando, quando ele está indo para a casa de Zaqueu, está ele e as multidões. Você sabe que os seus discípulos estão ali, mas eles não são mencionados. Aqui no texto já faz uma diferença. Ele fala Jesus, as multidões e os seus discípulos. E nós vamos ver isso mais para frente, por que isso acontece. Mas o texto vai dizer que ele estava chegando na porta da cidade, vinha ao encontro, ao enterro de um único filho de uma viúva. E a multidão acompanhava essa mulher. Naquela época era comum ter mulheres que eram pagas para chorar no enterro de uma pessoa. E aqui o texto vai falar que era uma multidão. Essa mulher não tinha condições de pagar uma multidão para chorar a morte do seu filho. Eu creio que essa multidão realmente estava com o coração dolorido pela situação dessa mulher. E se você for ler toda a história de Israel, toda a Bíblia, você vai ver que essa mulher, a bênção que ela mais almejava, o que ela poderia ter em sua vida, era morrer cedo. Por quê? Porque ela não teria ninguém para sustentá-la, ninguém para cuidar dela.
Isso acontece em outro livro da Bíblia, se você for lembrar. Nós temos a história de Noemi e de Ruth, que está na genealogia de Jesus. E essa mulher, Noemi, ela perde o marido, perde seus filhos e volta para sua cidade. Não tem ninguém que possa cuidar dela. E ela diz: mudei meu nome, não me chamo mais Noemi, eu quero me chamar Mara, porque eu estou amarga. A responsabilidade de cuidar dessa viúva quando seu marido morreu era do seu filho, mas agora ela não tem mais ninguém. Seu filho morreu. Seu único filho. E olha que interessante, o texto vai continuar no verso 13 dizendo que o Senhor a viu. O Senhor viu essa mulher. O papel do discípulo quando seguia o mestre tinha uma ideia de pisar onde o mestre pisava. Onde estava a pegada do mestre, essa seria o lugar onde o discípulo pisaria. O discípulo queria ser igual ao mestre. Esse é o papel do discípulo. E aqui no nosso texto diz que o Senhor a viu. E o Senhor teve profunda compaixão dela. O Senhor não diz sobre os seus discípulos. Isso me traz uma lição para a gente pensar nos dias de hoje. Porque muitas vezes nós podemos nos colocar como os discípulos de Jesus. E como realmente somos. Mas nós não temos os olhos de Cristo. Nós não temos compaixão de Cristo. Falamos que somos como Cristo, mas a nossa visão, o nosso jeito de agir está distante dele. E você ter Jesus Cristo, o Deus perfeito, Deus encarnado, o Filho de Deus, tendo compaixão de alguém, era algo normal. Se você for ler o Antigo Testamento, se você for ler a história de Moisés, quando Moisés está no monte pegando as tábuas da lei, o povo adora o bezerro de ouro, e numa conversa, na intercessão de Moisés com Deus, e Deus fala que vai continuar com o povo, vai continuar andando com o povo, e Moisés pede um sinal, pede para ver Deus. Depois desse momento de ver Deus pelas costas, Moisés diz algo interessante, lá no capítulo 32, 33 de Êxodo. Ele mostra e fala assim: Deus grande e compassivo. Jonas, quando fica bravo porque milhares de pessoas se convertem, uma cidade inteira se converte, ele fica bravo, fica irado por causa disso. E ele chega para Deus e fala assim: Deus, eu não queria ir porque eu sei que o Senhor é um Deus compassivo. Eu sei que o Senhor teria pena e compaixão desse povo. Nós cremos num Deus compassivo. E Jesus mostrar compaixão não é algo que deve nos pegar de surpresa. Não é algo que deve pegar os seus discípulos de surpresa. O que me deixa surpreso aqui é o mestre olhar com compaixão, mas os seus discípulos não são citados. O que me deixa surpreso é que no meio do momento que nós estamos vivendo neste mundo, de dor, de sofrimento, de mais de 85 mil mortes, de pessoas sofrendo, de pessoas perdendo emprego, de pessoas vendo parentes indo para o hospital, serem internados, sofrendo, a gente não tem o olhar compassivo de Cristo. Este é o momento de agir com compaixão. Esse é o momento oportuno. E olha que interessante, quando você vê Jesus agindo com compaixão, a compaixão que ele sente não é uma compaixão
que se esvai. Não é somente um sentimento. Ele olha para a mulher e fala: não chores. Ele para o caixão e toca nele. Lembra que eu falei que Jesus é o perfeito judeu? Que ele cumpriu a lei? Que ele faz tudo perfeito? Se você for ler a lei, o Antigo Testamento, aquele que toca no caixão se permaneceria impuro. Cristo toca no caixão. O Filho de Deus, o Deus encarnado, o perfeito judeu, ele não interessa a situação que ele está, ele toca e se faz impuro. Maldito é aquele que é pendurado no madeiro. Cristo foi pendurado no madeiro, se fez maldito por mim e por você. Esse é o nosso Deus. Esse é o perfeito Filho de Deus. Esse é aquele que tem um sentimento perfeito, padrão perfeito. Aquele que não mistura sentimentos, aquele que age realmente. O nosso padrão a ser seguido é Ele, Cristo Jesus. E Ele toca nesse caixão, Ele se faz impuro, Ele morre numa cruz, Ele se faz maldito para que nós pudéssemos voltar ao Pai, para que esse jovem pudesse voltar à sua mãe e voltar a ter vida, e conversar e falar. Esse é o objetivo. Através da ação dele na cruz do Calvário, de olhar para nós, seres humanos, com compaixão, de olhar para nós como ovelhas que não têm pastores, que são guiados por outros pastores mercenários, que são como cegos guiando cegos. Ele olha para a gente com compaixão, para que possamos ter vida. E olha que interessante, o final do texto, a multidão louva a Deus. No final do texto, a multidão diz: um profeta poderoso se levantou entre nós. E olha que interessante, hoje Deus visitou o seu povo. Emanuel, Deus conosco. Deus está com o seu povo. Deus está com o seu povo. Qual é a lição que nós temos nessa manhã, nesse dia, sobre esse texto? Num período que nós estamos buscando padrões a seguir, que o ser humano diz que quer o padrão, que quer ser o padrão, nós temos o Filho de Deus, o perfeito homem, o perfeito mestre, o perfeito rei, o perfeito judeu, sendo o nosso padrão. Onde hoje, que está na moda, mostrar um sentimento, nós temos esse homem mostrando o perfeito sentimento, uma compaixão genuína que age em favor daquele que sofre, que agiu em favor desta mulher, ressuscitando seu filho, mas que agiu em favor muito maior na cruz do Calvário, nos dando vida, porque antes éramos inimigos de Deus e estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Cristo morreu. Cristo morreu para que todas as coisas voltassem à ordem, para que nós, criaturas, filhos de Deus, pudéssemos ter vida e vida abundante com Ele, com o Pai. Irmãos, que sejamos discípulos do Senhor realmente. Que esse período que nós estamos vivendo, possamos ser usados realmente como discípulos de Deus, para que o povo, a multidão,
o Brasil, o mundo, possam louvar a Deus e dizer: hoje Deus visitou o seu povo. Que a IPT possa ser usada com compaixão, olhar a cidade de Taubaté com compaixão, e a cidade possa olhar, ver na IPT e dizer: hoje Deus visitou o seu povo. Siga Jesus Cristo, tenha Ele como padrão de sua vida, padrão de homem, padrão de ser humano, padrão da pessoa que mostra um verdadeiro sentimento. Ele. Que Deus os abençoe. Cantai ao Senhor.